Ele saiu de um bairro esquecido do Rio de Janeiro para jogar no maior clube do planeta. Damos a bem-vinda a Vinícius Júnior. Mas o que quase ninguém conta é que Vinícius Júnior precisou aprender a jogar futebol sob desconfiança constante, críticas diárias e ataques que iam muito além das 4 linhas. Essa é a história de como um garoto talentoso virou símbolo, alvo, líder e um dos jogadores mais decisivos do futebol mundial. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior nasceu em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, longe dos centros de formação europeus, longe da estrutura perfeita, longe de qualquer caminho fácil. Desde muito cedo, o futebol não era um sonho distante. Era uma possibilidade concreta de sobrevivência e ascensão. O ambiente em que cresceu não oferecia garantias, apenas escolhas difíceis, e o futebol apareceu como a única porta aberta. Ainda criança, Vinícius demonstrava algo raro. Não apenas habilidade, mas atrevimento. Jogava para cima, desafiava adversários mais velhos e parecia não entender hierarquia dentro do campo. Esse traço, que mais tarde dividiria opiniões na Europa, já estava presente desde a base. Não era um menino disciplinado no sentido clássico, mas era absolutamente competitivo. Quando chegou ao Flamengo, ficou claro que o clube não estava diante de um jogador comum. Vinícius era rápido, explosivo e imprevisível, mas também era cru, emocional e muitas vezes desorganizado. Ainda assim, o talento falava mais alto. O Flamengo entendeu cedo que aquele garoto não era um projeto de longo prazo. Era um ativo raro que o futebol mundial observaria em pouco tempo. A estreia de Vinícius no time profissional do Flamengo aconteceu cedo demais para padrões normais, mas tarde demais para quem já chamava a atenção da Europa. Com apenas 16 anos, ele entrou em campo sem a responsabilidade de decidir, mas com a liberdade de quem ainda não carregava o peso da expectativa. Bastaram poucos jogos para que olheiros europeus entendessem que aquele não era um talento comum. Em 2017, o Real Madrid fechou a contratação de Vinícius Júnior por cerca de 45 milhões de euros, um valor considerado absurdo para um jogador tão jovem e com tão poucos jogos no profissional. A transferência não foi apenas uma aposta esportiva, foi um recado ao mercado. O Real não estava comprando o Vinícius que existia, mas o que ele poderia se tornar. Essa venda mudou completamente a percepção sobre o jogador no Brasil. Para alguns, ele virou esperança. Para outros, um exagero de marketing. O que quase ninguém percebeu é que, naquele momento, Vinícius deixou de ser apenas um garoto talentoso e passou a carregar uma expectativa desproporcional à sua idade. Antes mesmo de chegar à Europa, ele já precisava provar que valia o preço. Quando Vinícius finalmente chegou a Madrid, aos 18 anos, encontrou um ambiente que não perdoa imaturidade. O Real Madrid não forma craques, ele cobra resultados. E o jovem brasileiro entrou em um elenco cheio de estrelas, históricos vencedores e uma torcida pouco paciente com erros. Cada drible errado era amplificado. Cada finalização desperdiçada virava manchete. Nos primeiros anos, Vinícius fez exatamente o que sempre soube fazer. Driblou, acelerou, quebrou linhas, mas falhava no momento decisivo. Gols perdidos, escolhas erradas e decisões apressadas passaram a definir sua imagem pública. A imprensa espanhola foi dura, parte da torcida também. Ele era visto como alguém que desequilibrava, mas não resolvia. Internamente, porém, o clube enxergava algo diferente. Vinícius causava pânico nas defesas adversárias, criava espaços e mudava o ritmo dos jogos. O problema não era talento, era maturidade. E amadurecer no Real Madrid é um processo doloroso, porque ele acontece sob holofotes constantes, vaias e comparações injustas. Além das críticas técnicas, Vinícius passou a enfrentar algo ainda mais pesado:
Ataques racistas recorrentes em estádios da Espanha. Ofensas, gestos e gritos se tornaram frequentes, criando um ambiente hostil que ia muito além do futebol. A cada novo episódio, surgia a pergunta silenciosa: até quando um jogador precisaria suportar isso para simplesmente jogar? Diferente de muitos antes dele, Vinícius decidiu não se calar. Reagiu, denunciou, expôs, enfrentou. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto, brasileiro, vitorioso na Europa, incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos, são muito maiores do que isso. O que poucos entendiam é que Vinícius estava sendo forçado a amadurecer em duas frentes ao mesmo tempo, como atleta e como indivíduo. Ele precisava aprender a decidir jogos e, ao mesmo tempo, a lidar com um ambiente que constantemente testava seus limites emocionais. Esse processo não foi rápido nem linear, mas foi decisivo para o jogador que ele se tornaria. A grande mudança de Vinícius Júnior não aconteceu da noite para o dia. Ela veio quando ele passou a entender o jogo além da velocidade. Com mais confiança, começou a escolher melhor os momentos de acelerar, a soltar a bola no tempo certo e a finalizar com mais frieza. O drible continuava ali, mas agora vinha acompanhado de propósito. Sob o comando de Carlo Ancelotti, Vinícius ganhou liberdade e responsabilidade. Deixou de ser apenas uma opção de lado e passou a ser uma referência ofensiva. Seus números cresceram, mas mais importante do que isso, sua influência nos jogos aumentou. O Real Madrid passou a depender das arrancadas, das decisões e da coragem do brasileiro. Esse foi o momento em que a narrativa começou a mudar. O jogador criticado virou decisivo. O garoto imaturo virou protagonista. Vinícius deixou de ser uma promessa incômoda e se transformou em uma certeza desconfortável para os adversários. Quem antes esperava o erro, passou a temer o acerto. A consagração definitiva veio nos palcos onde poucos sobrevivem. Em finais, clássicos e jogos eliminatórios, Vinícius Júnior apareceu. Marcou gols decisivos, assumiu a responsabilidade e mostrou algo que separa bons jogadores de grandes nomes: presença nos momentos que definem a história. Em finais de Champions League, ele não se escondeu, atacou, finalizou e decidiu. Aquilo que antes era visto como defeito, ousadia, enfrentamento, personalidade, virou virtude. Vinícius passou a ser o jogador que chamava a bola quando o jogo queimava. Nesse ponto, já não era mais possível tratá-lo como promessa. Ele era um dos líderes técnicos do Real Madrid. Um jogador capaz de decidir jogos sozinho, não apenas pela habilidade, mas pela confiança que impunha dentro de campo. O garoto de São Gonçalo agora era referência mundial. O reconhecimento individual foi consequência, não objetivo. Quando Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, não foi apenas uma premiação esportiva. Foi uma resposta direta a anos de desconfiança, críticas e ataques. Um símbolo de que talento aliado à resiliência pode romper qualquer narrativa negativa. Esse prêmio colocou Vinícius em um grupo seleto de brasileiros que marcaram época no futebol mundial. Mas diferente de muitos, ele chegou ali carregando não só títulos, mas cicatrizes. Cada vaia, cada ofensa e cada questionamento ajudaram a moldar um jogador mais completo e mais consciente do seu papel. Mesmo no auge, Vinícius nunca pareceu confortável. Ele joga como quem ainda precisa provar algo. Talvez porque, durante muito tempo, precisou mesmo. E essa sensação permanente de desafio se transformou em combustível para manter o nível, temporada após temporada. Hoje, Vinícius Júnior não é apenas veloz ou habilidoso. Ele entende o jogo. Sabe quando acelerar, quando segurar, quando chamar a responsabilidade.
e quando deixar o time respirar. A maturidade emocional, antes questionada, virou um diferencial competitivo. Mesmo em temporadas mais equilibradas, com adversários mais fortes e menos domínio coletivo, Vinícius continua decisivo. Não depende apenas do brilho individual, mas da leitura do momento. Aprendeu que ser protagonista não é aparecer sempre, mas aparecer na hora certa. O menino que reagia a tudo agora escolhe suas batalhas. Dentro de campo, continua intenso. Fora dele, mais consciente do impacto que tem. Vinícius deixou de ser apenas um jogador extraordinário e passou a ser uma figura central do futebol mundial contemporâneo. Vinícius Júnior não venceu apenas porque é talentoso. Ele venceu porque suportou o que muitos não suportariam. Críticas, racismo, pressão, expectativas irreais e julgamentos constantes moldaram um jogador que aprendeu a jogar contra o mundo inteiro. Hoje, ele não corre para agradar, corre para vencer. E a pergunta que fica não é se ele já fez história, mas até onde essa história ainda pode ir.